Olá, alunos, CEPMG, professor Augusto Machado. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos começar um conteúdo novo dentro da Idade Moderna. Nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento Cultural. Vale lembrar que nas nossas últimas aulas nós estávamos falando a respeito das grandes navegações europeias, né? E tudo que nós formos falar daqui para frente vai ser no mesmo período de tempo das grandes navegações, ou seja, o renascimento cultural está acontecendo no mesmo período de tempo das grandes navegações. As grandes navegações aconteceram, né, no século XV ali, né, 1415, quando os portugueses fizeram a conquista de Ceuta, até o ano de 1500, quando os portugueses descobriram o Brasil, né? Então, esse período de tempo, né, e logo depois, onde eles começaram a fazer a exploração das novas terras, vai ser o mesmo período de tempo do Renascimento. Então, nós vamos ver que algumas coisas vão até se cruzar, né? Mas vamos lá, para a gente entender o que foi o Renascimento, eu preciso entender o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo antes de ter o Renascimento, né? A partir do século XII, a Europa passou por profundas transformações. Entre elas vão se destacar o aumento da população e das atividades comerciais, o crescimento dos burgos e das cidades, né? Lembrando que os burgos eram as cidades onde se fazia comércio, e seus moradores eram chamados de burgueses, por isso que os comerciantes passaram a ser chamados também de burgueses, e a fundação das primeiras universidades lá na Europa. Nessa nova sociedade circulavam mercadorias, pessoas e ideias de diversas regiões e culturas, que se espalhavam rapidamente pelas rotas comerciais que ligavam povos das mais variados lugares. Uma coisa que é importante a gente pensar, tá, turma? Quando se tem comércio, não é somente trocas de mercadorias que é feita, mas também é feito trocas de cultura. Nesse momento está havendo um comércio entre Europa, Ásia e África. E logo depois vai entrar a América também, né? Recém-descoberta a América. E por conta disso vai começar a haver também uma troca de cultura entre essas pessoas. Isso é importante lembrar. Quando se tem comércio, nunca somente é feito trocas de mercadoria. Sempre vai ter também trocas de cultura. Isso nós vemos hoje mesmo, né? Ainda quando tem o comércio, acontecem as trocas culturais. Nós podemos falar, por exemplo, dos fast foods, que são tipo de alimentação, né, feita, que está ligado, obviamente, com o comércio, típica do estadunidense, que nós, brasileiros, acabamos adquirindo ela também. Mas vamos lá. A partir do século XIV, intelectuais e artistas da Europa, em especial das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e de Roma respostas para os problemas dessa nova sociedade. Então, olha só, turma, isso aqui é importante. Essas pessoas, né, esses intelectuais que começaram a surgir na Europa, eles começaram a buscar lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga respostas para algumas perguntas que eles tinham, para os problemas que eles estavam vivendo em sociedade naquele momento. Vale lembrar que quando eu falo de Grécia e Roma, eu estou falando de Idade Antiga. Nós passamos pela Idade Moderna, ou melhor, Idade Média, e a época do Renascimento e das grandes navegações é conhecida como Idade Moderna, né? Olha lá, ao olhar para o passado, os europeus desenvolveram uma visão cada vez mais racional, exata e matemática do mundo e da natureza. Essa busca culminou em um movimento artístico, científico e filosófico denominado Renascimento. Eu vou explicar para vocês agora o motivo do nome Renascimento. Vamos lá. Características do Renascimento. Retomada da cultura clássica. A cultura clássica foi o quê? Um conjunto de obras literárias, filosóficas e historiográficas e de artes plásticas, né? Produzidas pelos gregos e pelos romanos da Idade Antiga. Os pensadores do Renascimento queriam, acima de tudo, conhecer
estudar e aprender os textos da cultura clássica, vistos como portadores de reflexões, conhecimentos que mereciam ser recuperados. Como eu já disse, né, os renascentistas, esses filósofos e pensadores da Idade Moderna, eles queriam retomar ou aprender mais sobre a cultura clássica, aquilo que era ensinado pelos gregos e romanos lá na Idade Antiga. Então, olha só, é devido a essa busca pela cultura clássica que se dá o nome de Renascimento. Então, eu vou explicar o porquê. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas obras de artes de cada período da história, da Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. E vocês vão reparar que há uma diferença entre uma semelhança entre duas delas e uma diferença. Então, olha só, primeiro vamos falar sobre a Idade Antiga. Nós temos essa obra, essa escultura que foi feita, se eu não me engano, essa é uma escultura grega, da Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, nós temos a Idade Média. E nós vamos perceber que o tipo de obra de arte que era feita na Idade Média era muito diferente da Idade Antiga. Ela não era tão realista, né? Se vocês perceberem essa obra, né, essa escultura da Idade Antiga, vocês vão ver a presença de uma certa perfeição do corpo humano, né? Os músculos e tudo mais, né? A gente identifica que realmente é uma pessoa muito parecido, né? Já na Idade Média, reparem que é mal feito, digamos assim, né? E vem a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tenta retomar aquilo que era feito na Idade Antiga. Percebam que há uma semelhança entre as duas estruturas, né, das duas esculturas feitas, a da Idade Antiga e da Idade Moderna. Eles estão, então, retomando aquilo que era feito na Idade Antiga. Por isso do nome de renascimento, ou seja, nascer de novo, como se estivesse nascendo ou renascendo, né, as ideias filosóficas e artísticas da Idade Antiga. Olha lá, a valorização da razão e da natureza. Para as pessoas que viveram durante a Idade Média, todo o saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Todo o conhecimento que se tinha da natureza era baseado no pensamento religioso. Então vamos lá. Essa é uma outra coisa importante que a gente tem que perceber para entender o Renascimento. Durante a Idade Média, todas as explicações que existiam das coisas eram explicações religiosas. Uma coisa que eu sempre falo, né, para vocês, quando o ser humano, quando a pessoa não consegue explicar algo, ele vai atribuir aquilo a Deus. Por exemplo, lá entre os gregos, quando eles viam um raio caindo, o que eles falavam? Que eram Zeus. Zeus estava nervoso, estava jogando raio para todo lado. Por que eles falavam isso? Porque eles não sabiam o que era um raio. Eles não sabem que raio é uma descarga elétrica. Eles não sabiam o que era eletricidade. Então, tudo que não tem uma explicação lógica, eles atribuíam a alguma divindade. Então, todas as explicações eram feitas através da religião. E isso foi muito forte durante a Idade Média. Eles tentavam entender todas as coisas através de explicações religiosas. Agora, os pensadores do Renascimento eles começaram a mudar a forma de entender a natureza. Para eles, o conhecimento resultava da observação e da experimentação, o que gerou uma postura mais racional e crítica. A essa maneira de procurar entender a natureza através da observação e experiência é chamada de racionalismo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Os pensadores renascentistas eles estão tentando entender as coisas agora não pela religião, mas sim pela razão. Por isso, racionalismo vem de raciocinar. Eles queriam entender os fenômenos da natureza, por exemplo, observando esses fenômenos e fazendo experimentações, experiências, e através disso chegar a algum resultado ou algum tipo de conhecimento. Olha lá, o homem é a medida de todas as coisas.
Os renascentistas eles recuperaram a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Né? O que é isso? Originou uma corrente de pensamento chamada de humanismo, que é a valorização do ser humano. Então, o humanismo é valorizar o que o ser humano é capaz de fazer, de compreender, muitas vezes sem usar a religião. O humanismo, também chamado de antropocentrismo, colocou a pessoa humana no centro da reflexão. Importante, turma, antropocentrismo. Antropo significa ser humano, centrismo significa centro, ou seja, o ser humano no centro de todas as coisas. Antropocentrismo, como eu expliquei, né, o homem como centro do universo, valorizava o homem como ser racional e como uma mais bela e perfeita obra da natureza. Aqui nós temos, né, duas belas obras, né, perfeitas da natureza. E é importante entender que esse tipo de pensamento de antropocentrismo é ao contrário da questão religiosa, que é chamada de teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus no centro de todas as coisas ou no centro de todas as explicações. Não se trata de opor o homem a Deus, né? Não significava isso, né? Opor homem a Deus. Deus continuou soberano diante do ser humano. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Dessa forma, os humanistas valorizavam a educação para obter e transformar o conhecimento. Ou seja, eles não estavam deixando Deus de lado, muito pelo contrário, mas eles estavam tentando entender as coisas através da razão e valorizando aquilo que o ser humano consegue produzir de conhecimento através do estudo. Península Itálica, o berço do Renascimento. Isso é uma coisa importante. O Renascimento aconteceu lá na Itália, na Península Itálica. O Renascimento teve início em algumas cidades dessa península, né, da Península Itálica, onde havia maior urbanização e população, como cidades italianas como Gênova, Veneza, Roma, Milão, Nápoles e Florença. Elas se destacaram pelo desenvolvimento econômico, manufatureiro e cultural, principalmente por estarem na rota comercial com o Oriente. Lembra que eu disse? Quando tem comércio, não há somente troca de mercadorias, mas também a troca de cultura. Isso lhe garantiu o crescimento econômico e o surgimento de uma rica burguesia mercantil. Além disso, a região contava também com a forte presença da Igreja cristã, que é a Igreja Católica na época, seus poderosos líderes e inúmeros recursos. Aqui temos uma outra coisa importante, outro fator importante do porquê do Renascimento começar na Itália. Como lá era uma rota comercial, havia uma grande circulação de pessoas de diferentes lugares, além de uma grande circulação de dinheiro. Então nós temos pessoas com muito dinheiro, os comerciantes burgueses, e também a Igreja Católica, que tinha uma grande influência e recursos também. Vamos falar mais um pouquinho disso agora. Olha só, o desenvolvimento comercial na região fez surgir ricos comerciantes, os burgueses, que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Ora, para se fazer as obras de artes que eram feitas, era preciso de patrocínio. E esses burgueses começaram a fazer isso. Eles eram chamados de mecenas. Ricos comerciantes, que eram os burgueses, também havia nobres e próprios membros da Igreja Católica, os papas, que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Então, esse patrocínio que eles faziam das obras de arte acabava sendo uma forma deles mostrarem o seu poder e riqueza que eles tinham. Renascimento, revolução no pensamento científico. Olha só. Do mesmo modo que os antigos filósofos gregos, os renascentistas não separavam os diversos campos do saber. Arte, filosofia e ciência, para eles era tudo uma coisa só.
que hoje vemos como distinta uns dos outros, né? Hoje nós separamos a arte, filosofia, ciência. Naquela época, tudo para eles era uma coisa só. Em sua busca pelo conhecimento, eles aplicavam a todas essas atividades o mesmo espírito investigativo. Então, olha só, a formação ampla e os múltiplos interesses dos renascentistas garantiam a produção de conhecimento revolucionários em vários campos. No campo da astronomia, por exemplo, o aperfeiçoamento dos instrumentos de observação de astros, somado ao avanço da matemática e da geometria, permitiu derrubar algumas ideias que prevaleceram durante a Idade Média. Como eles começaram a estudar muito, principalmente astronomia, eles começaram a derrubar algumas ideias que eram uma crença muito forte na Idade Média. Nós vamos falar um pouco mais delas agora. Uma dessas ideias é chamada de heliocentrismo. Olha lá, o heliocentrismo, né, é originário do... Perdão. Uma dessas ideias foi a do heliocentrismo. Originário da Polônia, Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543, e reparem nas datas, mesmo período das grandes navegações, ele propôs a teoria do heliocentrismo, defendendo que todos os planetas observáveis da Terra giravam em torno do Sol. Hélio, em grego, significa Sol. Centrismo, como nós já vimos, centro. Ou seja, o Sol no centro de todas as coisas. Para nós isso parece bem óbvio, né? Nós sabemos que o Sol fica parado e que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Porém, não era isso que se acreditava, né? Antes dele, acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra. Essa teoria é chamada de geocentrismo. Segundo a Igreja, Deus criara os seres humanos à sua imagem e semelhança, e só poderia tê-los colocado no centro do universo. A teoria de Copérnico confrontava esse dogma. A Igreja Católica então ensinava, né, sobre a teoria do geocentrismo, onde geo significa terra, centrismo, centro. Terra no centro de todas as coisas. A explicação da Igreja é que como Deus criou o ser humano e o ser humano fica na Terra, então tudo gira em torno da sua maior criação, que é o ser humano. Mas, olha só, nos estudos, medições e cálculos feitos pelo italiano Galileu Galilei, 1564 e 1642, deram mais precisão à teoria do heliocentrismo de Copérnico. Galileu também desafiou diretamente a Igreja, interpretando a seu modo as escrituras sagradas para provar que elas eram contrárias às suas novas teorias astronômicas. Ou seja, Galileu começou a tentar, através das próprias escrituras, provar de que ele estava certo, de que o Sol fica parado e que todas as coisas giram em torno do Sol. Porém, isso foi um problema para Galileu. Olha, por isso foi perseguido, preso e condenado pelo Tribunal da Inquisição, que o obrigou a renegar sua descoberta. Para escapar da morte na fogueira, disse publicamente que estava errado. Galileu morreu triste e infeliz com quase 80 anos. Somente em 1992 ele foi perdoado oficialmente pelo Papa João Paulo II, que admitiu o equívoco da Igreja. Muito bem, turma. Essa foi a nossa aula sobre o Renascimento. As referências, né, todas as informações foram tiradas do livro didático de História do 7º ano e do site, né, Só Histórias. Nós falaremos mais a respeito do Renascimento numa próxima vez, onde iremos falar principalmente sobre as obras de arte do Renascimento. E é isso aí. Dúvidas e comentários podem me procurar no fórum do GR8. Valeu!